estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, também pelo Instagram, pelo Facebook, o nosso canal no YouTube, imagens para você acompanhar, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, sempre marcando nas redes sociais a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana por aqui, vamos com empenho, vamos com dedicação, saúde para todo mundo, né? Boa tarde, Mauro. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar no programa e conversar com você a respeito de assuntos tão importantes de conotação para o nosso país. Vamos lá, muito obrigado pela sua presença mais uma vez com a gente no programa Gente que Fala. Eu acabei de destacar, doutor Mário, o senhor é candidato à presidência da OAB, seccional São Paulo. Primeira pergunta, por que o senhor quer ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na nossa seccional São Paulo? Eu não sou prepotente, não sou arrogante, mas também não sou falso modesto. Eu analisei todas as candidaturas, analisei a atual situação da Ordem dos Advogados do Brasil e faço isso com a experiência de 42 anos de inscrição na Ordem, ter ocupado vários cargos na Ordem, e analisando o currículo de cada um, eu tive a nítida conclusão, clara conclusão, que eu sou o melhor candidato para presidir a Ordem e para tirar a Ordem dos Advogados de São Paulo do buraco que ela foi metida. De uns 9 anos para cá, a Ordem vem numa decadência de representatividade, até de credibilidade e dignidade. Você imagina que, nesta atual gestão, nós tivemos uma invasão da Polícia Federal na Ordem em busca de documentos para apurar venda de sentença pelo Tribunal de Ética e venda de vaga para o 5º Constitucional, aqueles advogados que querem ser desembargadores no final da carreira. Então, isso é o fim do mundo. E sem falar nisso, eu peguei o currículo de cada um. Qual é a experiência de cada um, qual é a vivência com a Ordem, e a minha história realmente é muito superior a deles todos. E nessa comparação de currículos, doutor Mário, o que o senhor leva para a Ordem dos Advogados do Brasil, caso venha a ser eleito, na comparação com os demais? Tá, primeiro, nenhum deles tem vivência, nenhum deles tem uma folha de serviço prestada à advocacia sem cargo nenhum na advocacia, em qualquer órgão. É advogado e presta serviço. Não tem nenhum com serviço prestado para a própria instituição OAB. Nunca participaram de uma comissão, nunca levantaram uma bandeira em favor da advocacia, nunca sustentaram uma bandeira da Ordem dos Advogados, que tantas nós levantamos. Chegou agora e agora eu quero ser presidente. O sujeito acorda de manhã e fala, hoje eu vou ser presidente da Ordem. Não funciona assim, não pode ser assim. Eu tenho projetos que vão desde o jovem advogado, aquele que mais sofre na entrada da carreira, até o advogado mais velho, mais antigo, aquele que realmente abandonou o bom combate, muitas vezes por questão de condição física, outras vezes por questão financeira. É o final, a reta final. Essas duas pontas me preocupam muito. E eu tenho projeto para as duas pontas e nesse período que intermedia essa coisa toda. A gente vai falar bem a respeito desses projetos ao longo aqui dessa nossa conversa, ao longo dessa edição. Doutor Mário de Oliveira Filho, o senhor atuou em 6 mandatos, 6 mandatos alternados como conselheiro seccional, e nessa condição presidiu a Comissão de Direitos e Prerrogativas. Para falar a respeito um pouco desse período, né, de presidência, né, da Comissão de Direitos e Prerrogativas, e como andam as prerrogativas dos advogados hoje em dia. A Comissão de Prerrogativas é, sem dúvida nenhuma, a comissão mais importante da Ordem dos Advogados. Não adianta um prédio bonito como nós temos, de 12 andares, cadeiras de couro, ar-condicionado, se o advogado não tem a coisa mais importante para exercer a profissão, que é o respeito aos seus direitos e às suas prerrogativas. E isso dá dignidade ao exercício da profissão. Toda profissão da área jurídica tem a sua lei orgânica, garantindo os direitos e prerrogativas dos juízes, dos membros do Ministério Público, dos policiais civis e federais. E nós também temos a nossa. Não é uma lei orgânica, é um estatuto, é uma lei federal também, tal qual são as leis orgânicas. E
essa delimitação de poder é muito importante, que se dê ao advogado a possibilidade de exercer com independência. Você veja, o juiz manda, o Ministério Público requisita, e o advogado requer. E o Ministério Público, inclusive, dá palpite no requerimento da defesa, saber se pode, se não pode, se é legal. E nós não temos essa prerrogativa de interferir legalmente, não há uma previsão no Código da intervenção da defesa em se opor a uma diligência. Nós fazemos com praxe no princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Mas uma lei, um artigo específico que fale, olha, o advogado tem que também se manifestar, não tem. Então, a paridade de armas é só no papel, não existe. E a comissão de prerrogativas ela tem que ser muito prestigiada, tem que ter o pessoal que conheça de prerrogativas, que conheça de direitos e prerrogativas, para atuar efetivamente, o que não acontece, principalmente nesses últimos 3 anos, que a comissão está absolutamente jogada às baratas. O advogado sofre de tudo quanto é lado e não tem para onde correr. Quando corre para a ordem, recebe de lá uma informação, olha, o senhor faça um relatório para nós analisarmos. Olha, o sujeito está numa delegacia, está dentro de um fórum, de uma sala de fórum, discutindo com uma autoridade, correndo o risco do famoso esteja preso, né? Quando o advogado insiste no seu direito, o senhor está me desacatando, eu vou estar preso. Então, e vai fazer relatório, você precisa de uma pessoa com capacidade argumentativa, com capacidade de harmonia, de ir para aquele local imediatamente e solucionar o problema, de um jeito ou de outro, mas tem que solucionar. Isto vai enfraquecendo. Quando o advogado fala para uma autoridade, eu vou representar o senhor na ordem, eles dão risada. Pode representar. Isso vai acabar. Isso não pode continuar. Doutor Mário de Oliveira Filho, como é que se dá a composição, a formação das comissões, as diversas comissões existentes dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, de acordo, claro, com o regimento interno da entidade, e o senhor eleito presidente, como é que o senhor vai atuar para a formação, para que elas realmente tenham os melhores quadros? Bom, primeiro, nós temos as comissões permanentes e as comissões que não são permanentes. Só de comissão não permanente nós temos 170. Então, não é, aspas, é um cabide de emprego, porque ninguém recebe nada. Mas a pessoa que é presidente de uma comissão, o integrante de uma comissão, ele tem um status diferenciado. E isso acabou virando moeda de troca de apoio político para a eleição. Não pode. 170 comissões. Comissão do advogado que escreve com a mão direita, comissão do advogado que escreve com a mão esquerda. Que é isso? Isso é uma brincadeira. Nós temos que reduzir isso aqui, prestigiar as comissões que são realmente comissões permanentes, as importantes. Existem comissões muito importantes que não são permanentes. Essas permanecerão. As outras serão cortadas. O que se espera e o que precisa para alguém compor uma comissão ou outra é sempre a sua expertise naquela determinada área e vem sempre uma indicação. Olha, tem lá, por exemplo, Marcelo Primos, que é um sujeito que é fantástico em defesa de prerrogativas. Já está indicado, vai permanecer. Comissão legislativa, nós temos lá alguém que vai ser indicado, e assim vai. Então, as comissões devem ser, né? Serão, a partir de agora, novamente, por meritocracia. Aquele que entende do ramo, aquele que é do ramo, vai integrar a comissão. O senhor destacou, doutor Mário, a necessidade de encerramento de comissões que não fazem sentido, aquelas comissões que não são permanentes e que não fazem sentido. Agora, o senhor tem em mente alguma comissão que não existe hoje na OAB e que poderia ser criada e que seria muito importante? Olha, na verdade, com 170 comissões, não existe mais o que criar. Tem a comissão do advogado que come bolo. Então, nós chegamos ao ponto de ter uma comissão de recepção, de visita à sede da Ordem dos Advogados. Isso é de uma baboseira que não tem tamanho. Nós precisamos enfrentar as coisas de frente. Então, eu preciso de uma comissão de acompanhamento legislativo eficiente, forte, com pessoas do ramo. Por exemplo, o nosso conhecido comum, o Pedro Horta, que é uma pessoa que já teve vários cargos públicos, inclusive ele foi presidente do SEASA, que é uma coisa complicada. Então, eu preciso de gente assim, com este trânsito político,
porque a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, ela é o maior colégio de advogados do mundo. Nós somos quase 500 mil inscritos. O segundo colégio maior é de Nova York, com 117, 118 mil. Ora, não é possível que um presidente de uma instituição classista que congrega 500 mil profissionais, e aí tem o detalhe, profissionais que estão esculpidos na Constituição Federal, inseridos na Constituição Federal como indispensáveis à administração da justiça. Então, esta comissão vai ser importantíssima para atuar em todos os legislativos, municipal, estadual e federal, na confecção de leis. E leis que atendam aos interesses não só da advocacia, mas interesses que atendam ao direito dos advogados. Por exemplo, uma coisa boba, vou dar 2 exemplos. Uma coisa boba, vaga de estacionamento para advogado numa delegacia de polícia, num presídio, numa prefeitura, no fórum de previdência, de assistência previdenciária. O advogado chega e não tem onde parar o carro, tem que parar na rua. Os presídios, então, uma desgraça. Muitos deles são em beira de estrada. O advogado tem que largar o carro no mato, na beira da estrada, chovendo, fazendo sol. As advogadas que se vestem muito bem, sempre com salto alto, têm que percorrer distâncias de mais de 1 quilômetro, porque não tem uma vaga dentro do estacionamento. Se o juiz chegar, o carro dele vai ficar lá dentro. Se o promotor de justiça chegar, o carro dele vai ficar lá dentro. Se a viatura da polícia chegar, vai ficar lá dentro. E o nosso fica na rua. Então, uma coisa boba, mas que dificulta a atividade. Nós precisamos de coisas práticas. E tem um lado também muito grave. Por exemplo, está para ser votada no Congresso Nacional uma lei que desjudicializa, mais uma lei de desjudicialização da própria justiça. O que acontece? Os cartórios de protesto de títulos e documentos terá autonomia para executar o título que ela protestou. Ora, para se chegar até esse ponto, teve um processo. Esse processo foi feito por um advogado, fez petição inicial, acompanhou, fez provas, ouviu testemunhas, ouviu as partes, fez alegações finais, depois teve recurso, ele foi para o tribunal, sustentou no tribunal. Bom, depois de 4, 5, 10 anos, termina o processo e o advogado ganhou. E ele, bom, agora eu vou executar e receber o dinheiro. Não precisa. O cartório faz isso. Tira o advogado e entra o cartório. Uma lei dessa não pode passar. E aí a força pública da ordem tem que intervir. Doutor Mário de Oliveira Filho, o senhor destacou a importância do trabalho de acompanhamento do Legislativo por parte da OAB, de uma comissão da OAB, nas 3 esferas, no federal, estadual e municipal. Esse trabalho também serviria para ajudar a aproximar os legislativos da sociedade, da população. A OAB conseguiria também ter esse papel, porque o que a gente vê, geralmente, é esse afastamento. As pessoas sequer se lembram naqueles que votaram nas eleições para parlamentares em todas as esferas. Então, a OAB conseguiria ter esse papel a partir de um trabalho de acompanhamento legislativo também? Historicamente, a OAB é a voz da sociedade civil organizada. Historicamente, os grandes movimentos em favor da democracia, inclusive, foram sempre capitaneados pelas OABs do Brasil inteiro e pelo então Conselho Federal, que atuava mesmo. E isto precisa voltar. E, como é um ponto de apoio para a população, nós estamos falando em questões democráticas, o povo realmente atuando e se interessando pela política. Isso é importante. Então, nós temos que dar o exemplo dentro da nossa casa de democracia. Não é possível, não é admissível que num país onde nós temos 1,5 milhão de advogados, o presidente do Conselho Federal, ele é eleito, não é eleito, ele é nomeado presidente. Juntam-se lá meia dúzia de próceres da advocacia. Bom, quem vão votar? Não, põe o Fausto Camunha. Não, Fausto Camunha não. Põe o Mário de Oliveira Filho. Nem esse cara é briguento. Então, olha, tem o Mauro Friesman é um cara bacana. Bom, o Mauro pode ser presidente da ordem. Pronto, você virou presidente da ordem. Isso tem que acabar. Os advogados têm o direito de votar. E não tem o menor problema para votar nas urnas eletrônicas espalhadas no país inteiro. Vai lá e vota. E acabar também com os conselhos seccionais, nos quais o candidato ao conselho tem que ser ligado a um grupo político.
Se ele preenche todos os requisitos legais para ser conselheiro e não está juntado a um grupo político, ele não pode. Está errado. Ele tem que participar individualmente mesmo. Isto dá força para a ordem. A força da ordem, a força política reflete imediatamente no Poder Judiciário. Imagina o presidente da ordem chegar na bancada dos deputados federais de São Paulo, chegar na bancada dos senadores de São Paulo. Olha, eu sou o presidente da ordem, eu represento 500 mil votos. Multiplica isso por 3, porque tem o marido, tem a mulher, tem o filho. Eu estou falando de mais de 1 milhão de votos. E esse projeto aqui prejudica a população brasileira, esse projeto aqui prejudica a advocacia brasileira, não a paulista. E eu vou reativar a TV OAB, que agora vai ser uma verdadeira TV. Nós vamos transmitir ao vivo todas as sessões que tenham em votação projetos de lei de interesse da advocacia e da democracia. E vamos ter um painel, colocar o nome lá, quem votou contra, quem votou a favor. E aquilo fica lá perene, para que a gente não esqueça, como você falou, em quem nós votamos. E vamos cobrar isso deles. E político tem medo de voto. Doutor Mário de Oliveira Filho, nosso entrevistado de hoje, advogado doutor Mário de Oliveira Filho, candidato à presidência da OAB Seccional São Paulo, nessa eleição que vai ocorrer agora no dia 25 de novembro. Nosso entrevistado de hoje, nessa edição especial de segunda-feira, feriado, dia da proclamação da República, 15 de novembro. Doutor Mário, vamos falar sobre o seguinte. O senhor capitaneou um projeto que tinha o objetivo de impedir a inscrição na OAB São Paulo de autoridades que tivessem sido alvo de desagravo público, moção de repúdio. Por que deste projeto? Ele avançou? Como é que está? Em que pé que está nesse momento? A ordem sempre teve um cadastro, lógico, ela é obrigada a ter um cadastro dos processos que são realizados lá dentro, inclusive contra autoridades que são denunciadas por violar prerrogativas. A prerrogativa do advogado ela não é do advogado, ela é da cidadania, porque o advogado representa o cidadão. Então, quando um advogado está falando no processo, falando numa tribuna de tribunal, ele está falando em nome de alguém que faz parte da sociedade, de um cidadão. Isso é muito importante. O advogado ele defende direitos. É isso que ele faz, é um defensor de direitos. Você tem direito a ouvir 15 testemunhas. Eu vou ouvir as 15 testemunhas, mas o juiz falou que só vai ouvir uma. Eu tenho que brigar pelo seu direito de 15. Você pode até abrir mão das 14. Isso se você quiser. Mas o juiz não pode dizer para mim quem eu vou ouvir ou deixar de ouvir. Isso é um exemplo assim, bem genérico. Como eu disse no começo, o juiz manda, o promotor requisita e nós requeremos. Então, há uma disparidade de armas. E nós temos um problema muito sério, principalmente na esfera criminal, do punitivismo exacerbado. Então, isso, infelizmente, é uma praxe comum. O advogado busca o cumprimento de um regramento processual em meia audiência, o juiz bate a mão na mesa, doutor, aqui quem manda sou eu. Infelizmente, é uma praxe cotidiana, Brasil afora. Doutor, na minha vara, quem manda sou eu. Primeiro que a vara não é sua, isso é um próprio público, você está aí efemeramente, vai morrer, vai ser aposentado, vai embora, isso não é seu. Você é um servidor público, é um funcionário público, está aí para cumprir a sua missão. E eles não gostam de falar isso, mas a missão do juiz, principalmente na esfera criminal, a primeira missão dele é garantir que os direitos constitucionais do acusado sejam respeitados. Ele tem essa obrigação. Então, começa por aí. E, ao longo do tempo, nós vimos quantos juízes arbitrários, desrespeitadores de advogado, vai representar na tua instituição, vai lá na ordem, vai chorar na ordem, aqui quem manda sou eu. Pessoas como essa, que depois são processadas na ordem e respondem a um processo administrativo, com direito à defesa, lógico, compra defesa, tudo, pode ou não, ele é uma questão pessoal dele de responder ou não, mas chega ao final. Isso é julgado num órgão chamado Conselho de Prerrogativas, que são 20 conselheiros, e decide, olha, esse juiz agradeceu a advocacia, vai ter desagravo. Muito bem. Qual é o efeito prático disso? Nenhum. Eu peguei este cadastro e falei, isso aqui vai para a comissão de seleção e inscrição, quando a pessoa se inscreve. Então, essa autoridade, seja quem for, qualquer autoridade, que passou a vida desrespeitando a advocacia, quando ele encerra a sua carreira, vem lá com um belo olerite de 70, 80 mil reais enfiado no bolso, fazer concorrência desleal com aquele que ele desrespeitou a vida inteira, não pode. Uma questão de lógica racional. Não pode. Você foi inimigo a vida inteira, agora você quer jogar no meu time? Não.
Contrate um bom advogado, impetre um mandado de segurança, dança um samba, faz o que você quiser. Aqui não vai entrar pela porta da frente. Esse é o projeto que vai voltar novamente. Doutor Mário, o senhor falou a respeito, logo no início do programa, sobre a necessidade de currículo, necessidade de experiência. Vamos falar aqui um pouco mais sobre as suas experiências na presidência de comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Fiscalização do Exercício Ilegal da Advocacia e Comissão de Acompanhamento de Inquéritos policiais de advogados vítimas de homicídio. Um pouco da experiência de cada uma delas. Vou começar pela última. Olha que absurdo. Vamos lá. O que matam de advogado tem uma comissão especial para acompanhar os inquéritos policiais. E a experiência é terrível, né? Porque você vê também o lado da insegurança do advogado. Nós tivemos casos incríveis. O advogado ganhou uma causa, a parte contrária foi lá e matou o advogado. Simplesmente isso. Advogados que, infelizmente, passaram para o outro lado. Eram criminalistas e acabaram passando para o outro lado e o cliente mandou matar. Nós temos várias situações. Isto tudo vai te dando uma visão, uma vivência da situação muito, muito grave do que nós precisamos. Não é do problema, mas é das soluções que nós precisamos buscar. E a solução sempre é o aperfeiçoamento técnico do advogado, o aperfeiçoamento cultural do advogado, com essa proliferação de escolinhas de direito que tem pelo país. O mundo inteiro tem 1.200 faculdades, o Brasil tem mais de 1.500. Alguma coisa está errada, alguma coisa não funciona aí. Então, tudo isso, quando o cidadão consegue a sua carteira da ordem, ele passa a ser problema nosso, da ordem dos advogados. Então, nós vamos cuidar disso. Na Comissão de Direitos Humanos, eu procurei fazer um trabalho naquele sentido de desmistificar o direito dos manos, porque as pessoas leigas realmente não entendem. Você vai defender um bandido? Eu vou defender o direito daquele cidadão bandido ser defendido, porque a lei que não protege o meu inimigo é a mesma que não me protege. Se eu abrir mão de um só direito dele, eu vou criar um precedente que amanhã, se eu precisar e ninguém tomou vacina para não ser alcançado justa ou injustamente por um processo penal, vai querer usar. Falar, não, mas naquele dia o advogado Mário de Grafira abriu mão disso aí. Então, isso aí já virou jurisprudência, não se usa mais. Eu procurei mudar essa imagem e atender as vítimas também dos crimes praticados. Então, inclusive, foi na época que teve um caso famoso aqui na Avenida... Aqui em Moema, houve um tiroteio, uma menina de 17 anos tomou um tiro nas costas, ficou tetraplégica. E eu fui com a minha equipe lá para o hospital para saber... Quando nós chegamos lá, o pessoal dos direitos humanos da ordem, eu quase apanhei. A família quase me bate. Direito dos bandidos. Não, exatamente o contrário. Eu vim saber qual é o direito que nós podemos ajudar a vocês a obterem. Quais são os direitos? O plano de saúde, tratamento, cadeira de roda. O que a Comissão de Direitos Humanos pode trazer de consolo para vocês, de ajuda? Né? Fui outro caso emblemático, um menino de 27 anos, tenente da Polícia Militar, recém-saído do Barro Branco, vai atender um roubo e lá em São Vicente, um sujeito dá um tiro lá, um bandido, pega na coluna do rapaz, e o rapaz vira tetraplégico. Jogado. Você sabia que quando um PM é posto fora de serviço, fora de combate, por uma questão dessa, o soldo dele cai pela metade? E na hora que a instituição mais precisa ajudar, ela cai. Eu fui falar com o comando geral, eu falei exatamente, o PCC, quando prende um bandido deles, eles ajudam a família do bandido, manda a cesta básica, paga plano de saúde, e a polícia militar simplesmente corta o soldo do sujeito pelo meio. E foi uma guerra, que eu cheguei lá e estava em cima de uma cama, jogado, nem aquele colchãozinho, casca de ovo. Tinha. Nós fizemos uma vaquinha lá na hora e vamos comprar lá o colchão. Bom, enfim, mas a Polícia Militar imediatamente intercedeu, o Comando Geral intercedeu, mandou um tenente-coronel lá, e aí a coisa começou a andar. Mas ele estava há meses jogado à própria sorte. Não tinha ninguém sequer para trocar a sonda urinária dele. Uma coisa terrível. Então, procurei mudar a imagem dessa comissão. Exercício ilegal da profissão também foi uma comissão interessante, entre aspas, porque eu peguei em flagrante meninos
estagiários que não conseguiram passar na ordem, a carteira de estagiário venceu, e ele se apresentava como advogado para as pessoas com a carteira de estagiário, com o escritório montado. E o pior, tinha um advogado que assinava por ele. Este é pior do que o garoto. Esse é pior. Então, fechamos escritórios, por exemplo, não pode haver escritório de imobiliária junto com a advocacia. São duas coisas incompatíveis. O sujeito tem que ter o escritório dele, desvinculado da imobiliária, pode até prestar serviço para a imobiliária, mas ele não pode estar dentro da imobiliária. Então, também foram inúmeros flagrantes de exercício ilegal de advogado com carteira cassada, que não é mais advogado, advogado que nunca foi advogado, comprou a carteira na Praça da Sé. Agora, recentemente, eu vi na internet uma coisa absurda, venda de carteira da ordem, funcionando, eu não sei o que quer dizer funcionando, compre a sua carteira da ordem, funcionando. Então, é um exercício muito forte, porque um sujeito desse passa por advogado, dá um golpe na vítima, né, no pseudo cliente, e cai toda a pecha sobre a advocacia, não sobre aquele caso específico. Sobre os trabalhos feitos pelas comissões, pelas diversas comissões da OAB, as recomendações que saem das comissões após os trabalhos, após as investigações, elas são geralmente atendidas, são geralmente cumpridas? Como é que funciona, doutor Mário? Olha, com 170 comissões não pode dar certo. Não é tudo que tem produção de peso, uma produção que tenha uma utilidade para a sociedade ou para a própria advocacia. Então, nem tudo é cumprido. As comissões permanentes, essas têm mais poder, mais força e são cobradas das autoridades aquelas situações que são propostas, algumas são atendidas, outras não, mas as comissões permanentes sempre têm mais força que as outras, sem diminuir o trabalho das outras. Mas é uma visão diferente que se tem de produção. Para falar agora, doutor Mário de Oliveira Filho, sobre um trabalho seu voltado para o interior. Por exemplo, o senhor criou e instalou a primeira Comissão Regional de Prerrogativas, isso em Ribeirão Preto. E também o senhor criou e instalou o primeiro Conselho Regional de Prerrogativas em Araçatuba. Hoje se fala muito em interiorização da OAB São Paulo. O senhor se considera um pioneiro nesse aspecto? Não, eu fui o desbravador. A primeira que abriu foi a minha. Eu que levei para lá. Era um projeto que nós tínhamos naquela gestão, foi em 2004, 2006. Era um projeto da interiorização. Então, tem gente aí tomando o nosso projeto como o seu, mas não é não, é mentira, viu? Em 2004, nós começamos a interiorização, levamos as comissões regionais de prerrogativas, dando para aquela região o mesmo status da Comissão de Prerrogativas da Seccional de São Paulo. O presidente da Comissão Regional podia a mesma coisa que eu, que era o presidente da comissão. Nós tínhamos que dar autonomia para as subseções, para as regiões, tratarem dos seus problemas. Lógico, se precisasse do amparo da seccional, é para isso que a seccional estava lá e atendia. Mas o início de tudo foi nessa gestão onde nós abrimos, foi essa primeira, depois mais 11, e depois o Conselho Regional de Prerrogativas, que foi aonde nós levamos a possibilidade do julgamento das autoridades ofensoras das prerrogativas para a região, para que todo mundo soubesse quem é a autoridade que abusava do poder de autoridade. Doutor Mário de Oliveira Filho, nosso convidado de hoje, aqui nessa edição especial do programa Gente que Fala, de segunda-feira, dia 15 de novembro. Doutor Mário, que é candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, cuja eleição vai acontecer daqui a alguns dias, daqui a 10 dias, dia 25 de novembro. Doutor Mário, o senhor foi presidente e um dos fundadores da ACRIMESP, Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo. A experiência em torno disso, o senhor pode contar, e que vem no bojo aí do seu currículo, né, para a disputa dessa eleição da OAB São Paulo. Eu tive uma chance enorme. Eu era bem garoto, e recém-formado, e conheci Márcio Tomás Bastos, Raimundo Pascoal Barbosa, Dalmo de Melo Bordesan, Laertes e Macedo Torres. Esse grupo se reuniu para fundar a CRIMESP. E eu, abelhudo, falei, eu quero participar disso. Participei da fundação. Acabei depois sendo conselheiro, presidente do conselho e presidente da entidade. Mas de toda essa experiência de anos, quando essa entidade era séria, era representativa,
eu tive uma experiência muito bacana. Naquela época, o advogado era nomeado ativamente e não podia declinar da nomeação, tinha que defender, não tinha jeito. Se declinasse da nomeação, era uma infração ética. E o ônus do Estado, então, foi passado todo para a advocacia, como ainda é hoje. O Estado não tem condições de manter a defensoria pública no número material de pessoas que precisa, em condições físicas e de instalação, então eles usam a advocacia para isso. Nessa época, também tinha que fazer a defesa. E nós, depois de muitas injunções políticas, era presidente da Crimesp o Antônio Carlos de Carvalho Pinto, o famoso Caíto, um grande advogado criminalista. E nós fomos falar com o governador, e o governador falou que não tinha dinheiro para pagar advogado. Nós saímos de lá pensando, falando, olha, só tem um jeito agora, nós vamos parar o Estado. Vamos parar, ninguém mais aceita. Fizemos uma greve, lógico, tinha os peleguinhos, puxa-saco de juiz, lambibota, aí a gente ia lá e dava uns conselhos para não fazer isso, que é muito feio. Enfim, paramos por quase 2 meses o Estado de São Paulo. Não tinha julgamento pelo Tribunal do Júri, não tinha processo, não tinha as defesas nos tribunais, parou tudo. Aí qual a consequência? Os presídios começaram a pipocar. Quando começou a pipocar, o governador chamou de novo e foi celebrado o primeiro convênio da história do judiciário brasileiro do Estado remunerar os advogados que trabalham para ele. E ainda nós temos esse convênio, que hoje é um convênio avacalhado, que nós temos que regulamentar melhor. O nome da sua chapa, Dr. Mário de Oliveira Filho, Inovação e Futuro. Primeiramente, o que é inovação? Fazer aquilo que eles não fazem. Por exemplo, esse é um projeto meu, eu tenho a menina dos meus olhos, a Escola Superior de Advocacia. Como eu falei no começo, né, as pessoas passam as carreiras jurídicas e vão para as suas respectivas escolas. O advogado passa no concurso da ordem, pega a carteira da ordem e vai para onde? Vai para o inferno, porque não tem para onde ir, fica perdido, começa o inferno da vida dele. Então, nós vamos ter a escola, as residências, como tem residência em medicina, cirurgia geral, oftalmologia, lá vai ter residência de advocacia criminal, residência de advocacia previdenciária. Não é para ensinar código, como funciona, não, isso tem que aprender na faculdade. Para ensinar como se advoga, o ofício da advocacia. Isso é que nós vamos fazer. Esse é um diferencial e o escritório experimental que já existiu, eu estou ressuscitando. Só que vai ser um escritório diferente, não é um espaço físico dentro da ordem. Nós vamos formar, eu já estou conversando com os grandes escritórios, com expertise nas suas respectivas áreas, e eles vão levar esses jovens que estão fazendo a residência para trabalhar no escritório, recebendo, obviamente, por um período de 6 meses, até o final da residência. Terminou, abre-se a possibilidade para aquele jovem que se saiu bem, ser contratado. Isso aí é mercado. O mercado é que vai decidir quem fica e quem sai. E aí, como tudo na vida, são os melhores que vão. Às vezes não são os melhores, os que aguentam apanhar mais. É os que vão ser contratados. Então, esse é um diferencial muito importante. Resgatar essa importância da ESA para a advocacia. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. O nosso entrevistado de hoje, o advogado Dr. Mário de Oliveira Filho, candidato à presidência da OAB, eleição que vai acontecer daqui a 10 dias, dia 25 de novembro. A gente vai para um intervalo rapidinho, já a gente volta com a sequência aqui dessa nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, nesse feriado nacional de 15 de novembro, dia da Proclamação da República, edição especial com essa conversa com o Dr. Mário de Oliveira Filho,
advogado, ele é candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, a eleição que vai acontecer dia 25 de novembro. Estamos conhecendo aqui as propostas do doutor Mário de Oliveira Filho, aqui para a nossa OAB São Paulo, essa entidade de classe tão importante. Doutor Mário, vamos falar sobre um outro assunto aqui, não relacionado aqui exatamente com a eleição, mas o senhor é filho do Mário de Oliveira. Mário de Oliveira, que trabalhou em diversas emissoras de rádio de São Paulo, ficou famoso, muito conhecido no saudoso Titulares da Notícia, que era veiculado pela Rádio Bandeirantes, para falar a respeito dessa história, do seu pai, do orgulho que sente dele. O meu pai foi jornalista e foi advogado criminal durante a sua vida inteira, né? Ele, na década de 50, ele tinha um programa de rádio que fez escola. Ele pegava o crime do dia anterior e fazia uma radionovela, né? E era um negócio muito bacana, interpretava o caso, como se fosse um júri, né? Cada um interpretando um personagem, a vítima, o matador, o atirador, enfim. Isso teve uma repercussão muito grande na década de 50 e comecinho da década de 60. E ele tinha um bordão que ele terminava o programa que ficou bem famoso. Ele, ao final do programa, ele falava: "Esses, senhoras e senhores, foi mais um drama da cidade grande. Despede-se o jornalista Mário de Oliveira com o meu", aí entrava aquela musiquinha. "Até amanhã, amigos." E aquele "até amanhã, amigos" ficou. Depois vieram os outros, Afanásio de Azade, o Tico-Tico, um monte de gente que acompanhou o tipo de jornalismo que ele fazia. E foi muito bacana. Aí, durante muito tempo, ele trabalhou na Bandeirantes, junto, inclusive, com o Fausto Camunha, foi diretor de redação dos Diários Associados, o famoso Diário da Noite. Meu pai, ele morreu com 103 anos, trabalhando, ígido. A última sustentação oral que ele fez estava com 98 anos. Eu e meus irmãos falaram: agora para, porque se você não mora do coração, quem mora somos nós, então vamos parar. E ele trabalhou com Assis Chateaubriand. Então, ele tem uma história toda aí de vida muito, muito interessante. Trabalhou em vários jornais, em várias revistas. Eu lembro uma vez que ele foi fazer uma entrevista com o Idi Amin Dada e foi lá parar na África. E acabou pegando tifo, porque ele chegou e falou: "Eu cheguei naquele lugar, 5 horas da manhã, estava 42 graus, ninguém aguentava aquilo. Não tinha piscina no hotel, não tinha nada. Eu peguei, tinha um rio que passava lá perto, e me amarrei lá com uma corda no rio e fiquei dentro do rio." Pegou tifo, quase morreu, teve que ser transportado para o Brasil. Tem uma passagem bem curiosa. O meu nome era para ser Inhambicaí Carajateé. Logo que eu nasci, caiu um avião no Amazonas e meu pai foi fazer a reportagem. Mas não era como hoje, que você pega um avião, daqui 3 horas está lá. Não. Ele demorava dias para chegar, dias para voltar, dias para chegar no local do acidente. E ele ficou numa tribo de índios e ficou muito amigo do cacique, que tinha esse nome. Ele, muito impressionado com a força física, com o caráter daquele índio, falou: "Eu vou botar o nome do meu filho de Inhambicaí Carajateí." Aí meu avô falou: "Bota logo Estrada de Ferro Sorocabana, que fica mais fácil para falar." E a minha mãe, obviamente, subiu pelas paredes e eu acabei virando Mário de Oliveira Filho. Mas por pouco eu não era Inhambicaí. O Fausto Camunha conheceu meu pai, dizia que ele era uma figura, e era capaz de botar esse nome em mim mesmo. Eu ia ter que carregar esse nome. Olha, eu ia ter dificuldade, doutor Mário, para apresentá-lo aqui com esse nome durante aqui a nossa entrevista. Inhambicaí Carajateé, olha só, de Oliveira. Muito bem. Saudade do velho, saudades. Para falar de números, doutor Mário, a respeito da OAB São Paulo, quantos advogados filiados, orçamento da entidade? Olha, nós temos um orçamento que varia de 450 milhões a 600 milhões ano. É muito dinheiro. Só de funcionários, são 3.000 funcionários à ordem. De inscritos advogados, nós temos um universo de 500 mil, praticamente, em atividade quase 400 mil. Então, é uma cidade muito grande, com um orçamento muito grande, que precisa seriedade, transparência. O que me chamou a atenção no meio dessa pandemia, no auge da pandemia, tudo fechado, não tinha quem saia na rua, blackout, a ordem apresenta uma despesa de praticamente 3,5 milhões de alimentação e transportes. No meio da pandemia. Transportou o quê, cara pálida? Transportou quem para onde? Como é que saiu esse número? No meio da pandemia,
me contrata uma empresa de marketing que cobrou 1 milhão e tanto, que paga R$85 mil por mês para essa empresa. E para os advogados necessitados deram R$100 de esmola. De esmola. O que o sujeito faz com R$100? Mas quem está passando fome compra pelo menos uma dúzia de banana com R$100. Então, essas coisas são muito tristes de a gente constatar e não tem explicação. Ontem, aliás, eu estou com a cabeça na semana passada. Na semana passada, nós tivemos um debate e eu indaguei do presidente da OAB. O debate foi: como é que você explica 3 milhões? Não tem explicação, é um discurso vazio, a advocacia precisa de amparo. Tá, bom, e aí os 3 milhões? Não tem resposta. Enfim, espero agora, no próximo dia 22, nós teremos, daqui a alguns dias, né, teremos mais um debate na Folha de São Paulo, e eu vou perguntar de novo para o presidente, como é que ele teve tempo agora aí de se explicar, né? Para conversar lá com os assessores dele para dizer a explicação de onde é que sai, como é que esse dinheiro foi gasto. Quando não tem explicação, doutor Mário, quando não tem resposta, quer dizer, um caminho é auditoria, rastreamento, enfim, de tudo. O senhor pretende fazer auditoria, rastreamento nas finanças da Ordem dos Advogados? Mauro, eu vou ganhar essa eleição. Eu vou tomar posse no dia 1 de janeiro, às 15 horas, no prédio da Ordem. Vou assinar o livro de ata e, do lado, vou assinar uma auditoria fiscal administrativa com rastreamento de tudo que aconteceu na Ordem. Tudo. Não só na questão financeira, mas nos processos do Tribunal de Ética, nos processos da Comissão de Prerrogativas, a CAASP, que é a Caixa de Assistência do Advogado, nós vamos fazer uma devassa ali dentro. Precisa saber onde é que está o dinheiro, como é que pode um plano de saúde custar mais caro feito pela Ordem que se eu fizer com qualquer corretor na rua, com a mesma companhia. Como é que se explica isso? A farmácia da Ordem vender remédio mais caro que a farmácia conveniada na rua. São coisas que nós temos que explicar. Nós temos que, pelo menos, saber a razão e levar a expor isso a público para os advogados. Então, vai ter, sim, auditoria, e auditoria séria, pente fino. A auditoria na CASP, né, que é a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. E após essa auditoria, quais são os planos? Olha, CASP, na Ordem e na Escola Superior de Advocacia. As três vão passar por auditoria. Para eu poder me localizar o que eu tenho de dinheiro, o que eu tenho que pagar e como é que nós vamos gerir isso aí. Para isso vai ter um comitê gestor que vai administrar toda essa engrenagem monstruosa, gigantesca que é a Ordem. Inclusive prédios que são locados, que não tem a menor necessidade. Nós temos aqui um prédio de 12 andares, um andar para cada diretor. Não precisa disso, isso aí não é o Congresso Nacional. O corredor pode abrigar mais de um diretor, não tem necessidade, né? Então, tudo isso aí nós vamos rever e vamos pôr em prática uma solução racional para tentar diminuir o ônus da anuidade, que é pesada. Mas eu não posso falar hoje que eu vou diminuir a anuidade. Eu não posso falar hoje que essa anuidade... Aliás, posso falar, ela não vai aumentar. Na pior das hipóteses, ela vai ficar igual. Diminuir, eu dependo dessa devassa fiscal, financeira, administrativa, e saber, afinal, o que é que eu tenho na mão, o tamanho da bomba que eu tenho na mão para gerir. E nessas 3 auditorias, doutor Mário, como é que funcionaria isso? É uma auditoria externa, é pessoal interno? Como é que o senhor vai realizar? Auditoria externa e, de preferência, uma empresa internacional, que não tem nenhum vínculo com ninguém aqui dentro. Vão fazer, vão levantar e vão entregar. Está aqui. Pronto. Uma coisa absolutamente isenta. Transparente. Vamos ter verdadeiramente um portal da transparência. Por exemplo, a Escola de Advocacia Criminal. Se o colega advogado entrar agora no site da ESA, ele cai numa empresa privada, que é um dos braços de um grupo econômico-financeiro muito forte, muito poderoso, que inclusive é dono das faculdades de São Judas Tadeu. O que uma empresa privada está fazendo dentro da Ordem? Isso foi feito licitação, foi feita uma tomada de preço, outras empresas, outras faculdades concorreram, houve pelo menos uma tentativa com universidades federais. Como é que funcionou isso? Ninguém sabe. Mas a Ordem é uma autarquia sui generis.
não precisa de licitação. Mas a moralidade e a ética exigem, porque o dinheiro, a ordem não produz tijolo, não produz roupa, não produz carro, a ordem vive do dinheiro dos advogados. Então, os advogados têm o direito de ter essas respostas e a ordem tem a obrigação de fornecer dados bem esclarecidos. Não um portal da transparência para despesas gerais, 1.680.000. O que é isso? Você liga na ordem que eles te fornecem documento. Não, não é assim. Você tem que ter no portal da transparência tanto de táxi, tanto de farmácia, tanto de gasolina. Não é assim, simplesmente despesas gerais, 1.600.000. Peraí, 1.600.000, quem é que não quer? Eu também gosto, também quero 1.600.000, mas não funciona. Os advogados, de uma maneira geral, doutor Mário, não têm exigido essa transparência, não têm pedido a apresentação das contas, contribuem com a ordem? E como é que os advogados, no dia a dia, reagem em relação a tudo isso? Olha, a ordem tem que pagar. Se não pagar, você não pode advogar. Se bem que o Supremo disse agora que pode, se mesmo inadimplente, pode pagar, pode advogar. Então, nós temos que reclamar, mas a ordem perdeu tanto a sua essência, o seu significado, o seu valor para o advogado, que as pessoas falam, vou pagar a ordem para quê? O que a ordem me dá? Não me dá nada, eu só sustento aquilo ali. Então, o jovem advogado, então, é pior ainda. Não quero nem ouvir falar de ordem, não quero nem participar de eleição, e nós estamos tentando trazer o jovem advogado para resgatar esse amor à profissão, esse amor à entidade que o representa, e que, na verdade, ele não pode sobreviver profissionalmente se não estiver debaixo do amparo, da tutela dessa instituição. Ela foi avacalhada ao longo do tempo, e nós temos que recuperar isso. Por isso, acho que as pessoas nem reclamam muito, não. Reclamam assim, puxa, é caro, mas tomar uma iniciativa, tomar uma providência, ninguém toma. Mas nós vamos mudar isso. Isso vai mudar. Quantos advogados estão habilitados para participar dessa eleição? Que podem votar? Parece que 380.000. Sim. É uma abstenção grande pela inadimplência. Sim. Sim, precisa estar adimplente para poder ter o direito do voto. Exatamente isso. Sim. Eu impetrei um mandado de segurança que ainda não foi julgado. Alguns estados impetraram o mandado de segurança para que os inadimplentes votassem. Conseguiram vitória em primeira instância, mas a ordem tem um lobby. Quando é contra o advogado, o lobby da ordem funciona. Esse caiu no STJ e agora caiu hoje pelo ministro Fux. Para falar um pouquinho sobre a estrutura ou a infraestrutura da Ordem dos Advogados do Brasil, é um prédio novo, né? Fica localizado ali no viaduto Maria Paula, nas proximidades da Brigadeiro Luiz Antônio. Com a Brigadeiro Luiz Antônio. Está de acordo, aquele edifício está de acordo, é uma obra nova ali, né? Uma obra relativamente... O prédio antigo, mas ele foi inteirinho reformado. Sim, foi reformado. Foi reformado todinho, já faz alguns anos, e está em condições pleno de uso. Nós temos que ocupar aquele prédio em favor da advocacia, não em favor dos diretores, dos conselheiros. Não, nós estamos lá para servir, não para ser servido. Essa é a grande diferença. Esse prédio vai ser utilizado em favor da advocacia. Mário de Oliveira Filho, o senhor é contra a reeleição da Ordem aqui em São Paulo e também contra a eleição indireta para presidente da Ordem, presidente nacional da Ordem, né? Isso é possível modificar com a sua vencendo a eleição? Jogando com o peso político, a força de São Paulo, nós representamos mais de 1/3 da advocacia brasileira. Nós vamos mudar isso. Vamos lutar muito para mudar isso, porque não querem largar o osso, mas esse osso vai ser arrancado deles, de todo jeito. Nós vamos mudar isso aí. E mudar também a forma da constituição do próprio Conselho Seccional. O advogado que tiver regularmente inscrito, que preenche os requisitos para ser conselheiro, ele pode disputar a eleição independentemente de qualquer grupo político que o apoie ou não. Planos em relação à informatização da advocacia, doutor Mário? A ordem tem que ser totalmente informatizada. Não pode ter mais papel nem na seccional e nem em subseção. Mesmo as menorzinhas, tudo tem que ser informatizado, tudo. Os processos têm que ser informatizados, os julgamentos têm que ser informatizados, acabar com o papel. E dar o apoio ao advogado mais antigo,
que tem muita dificuldade de trabalhar com essas coisas virtuais. Não é todo colega que consegue fazer um protocolo, consegue fazer uma live, entrar numa audiência virtual. Então, nós vamos ter, como tem as grandes empresas de computação, né, eles têm um call center. A pessoa liga lá e eles ensinam, olha, faz isso, aperta aqui, mexe ali, entra no seu computador, ajuda você a mexer. Esse call center nós vamos ter que ter. E a Escola de Superior de Advocacia vai cumprir também a sua missão de dar aulas para essas pessoas que estão com dificuldades. Eu vou ser um deles, vou lá aprender, porque eu não sei mexer muito bem, não. Vou lá aprender também como é que funciona esse negócio de informatização de tudo que vai ser feito no Poder Judiciário e na Ordem dos Advogados. E já dá para pensar em valores de investimentos para tudo isso que é necessário, o senhor já apontou, inclusive essa questão de informatização? Então, nós temos um trabalho em cima disso, já uma comissão paralela trabalhando nisso, mas para fazer qualquer previsão, eu preciso saber o que eu tenho de dinheiro na ordem, o que eu vou poder dispor. Nós temos aí empresas que trabalham com a ordem que vão ser chamadas. Está na hora de chamar esse pessoal que presta serviços e serviços muito bem remunerados para também dar sua contribuição para o seu cliente. Nós também, porque eu vou abrir concorrência. Se nós não chegarmos aí, eu acho interessante, tudo tem que ser com concorrência. Banco, qual é o banco que nós usamos hoje? É o Santander, alguma coisa do Bradesco? Vamos chamar o Bradesco, Santander, Itaú, os bancos menores. Nós temos aí esse volume financeiro para depositar anualmente. Eu preciso disso. O que vocês podem? Como é que nós vamos funcionar? Eu preciso de financiamento para o advogado comprar computador. O Bradesco parece que já tem lá um acordo com a ordem. Vamos melhorar esse acordo. É possível melhorar, sim. Enfim, a tecnologia, eu preciso equipar o meu inscrito na ordem para ele poder trabalhar de acordo com a tecnologia atual, que muda a cada meia hora. Né? Cada meia hora, aquilo que você achava que era de ponta já não é mais. E ele precisa se adaptar para poder exercer a sua profissão. O senhor tem observado também, doutor Mário de Oliveira Filho, o trabalho feito por outras ordens, de outros estados. O que é que te chama a atenção que o senhor poderia, para a sua gestão, importar, ou até, né, na sua gestão, exportar para outros estados, criar um intercâmbio entre todas essas ordens? A Escola de Advocacia Criminal do Estado de São Paulo pode exportar para os outros estados, sim, a nossa expertise em produção de conteúdo para os advogados, não só para os jovens advogados, mas como para toda a categoria, independentemente da idade. Estamos já em luta. O doutor Vitor Hugo será o nosso diretor da ESA, que entende muito de ESA, está lá desde a fundação, conhece toda a estrutura, e a implementação dos cursos de mestrado e doutorado pela ESA também, fora os cursos específicos, né, pontuais. Nós vamos trabalhar em todas essas áreas. E vou trazer lá do Espírito Santo uma reformulação que eles fizeram na escolha do 5º Constitucional, que é muito importante. Todo advogado com mais de 10 anos de profissão, ilibado conhecimento, ilibada reputação, notável saber jurídico, ele pode concorrer ao 5º Constitucional. Um quinto de cada tribunal superior ele é composto por advogados e não por juízes de carreira. Então, há essa triagem, a ordem faz a triagem, forma uma lista sêxtupla, manda para o tribunal de lá ele tira 3 nomes, manda para o governador, e o governador escolhe quem será o desembargador. E eu quero mudar isso. Não é uma lista de 6, é uma lista de 12 que a ordem faz. E aí submete ao escrutínio da classe, daqueles 12, quem serão os 6 que comporão a lista. Composta a lista, aí nós mandamos para o tribunal e o tribunal tira 3. Eu acho isso mais democrático, mais claro, né? Evita esse tipo de coisa que nós vimos de vender vaga no 5º Constitucional. Isso é o fim da picada. As pessoas que estiveram envolvidas direto ou indiretamente nisso tinham que ter a hombridade de renunciar aos seus cargos. Mas não fizeram isso. Doutor Mário de Oliveira Filho, a sua chapa, como eu destaquei aqui, para a disputa dessa eleição para a Ordem dos Advogados do Brasil, chapa denominada Inovação e Futuro. Quem são os integrantes da sua chapa? Para falar do currículo dessas pessoas, da capacitação, da capacidade dessas pessoas, em ter o estofo necessário para essa disputa e ajudar na implementação de tudo isso que o senhor está propondo. Tá.
A minha vice-presidente é a doutora Maria Odete Duque Bertazzi, uma advogada reconhecida academicamente também. Foi a primeira mulher presidente do IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo, que ele é mais antigo que a Ordem. Antes da existência da Ordem, era o IASP que regulava. E hoje ele tem 147 anos de idade, o Instituto. Quando ele completou 134 anos, a primeira mulher a ser eleita presidente foi a Maria Odete Duque Bertazzi. E depois a sucessora dela foi a grande professora Ivete Senise Ferreira. Então, a Maria Odete tem uma tradição e tem a expertise necessária. Não é porque ela é mulher que vai ser vice-presidente. Não é porque eu sou homem que eu vou ser presidente. Não. Pode ser homem, mulher, preto, branco, amarelo, vermelho. O importante é você estar em condições de exercer esse cargo. É isso que interessa. E a Maria Odete não é porque é mulher, mas pela sua capacidade técnica e profissional, é a vice-presidente. O secretário-geral é o Pedro Horta, que dispensa até apresentações, um sujeito conhecido, um sujeito que tem um trânsito, tem conhecimento. E a secretaria-geral é muito importante, ela movimenta todo o interior do Estado. Então, o Pedro será o nosso secretário-geral. A minha tesoureira é Eliana Casarini, que já foi presidente de subseção, já foi tesoureira de subseção, conhece muito bem todo o trâmite da tesouraria de uma ordem, mesmo em grande prospecção, e será a nossa tesoureira, a mulher responsável pelo dinheiro. E a minha secretária adjunta é Adriana Zurubi, uma advogada também comprometida com a ordem, já exerceu vários cargos, inclusive foi presidente de uma comissão muito importante, a Comissão do Advogado Idoso. Que velho não serve para nada. Ela é especializada na defesa da pessoa idosa, né? A doutora Adriana. O velho vai virando estorvo. Né? Ih, chegou aquele meu avô chato, quer assistir televisão, quer assistir o jogo, vira trapo. E ela foi uma grande presidente, advogou o direito dos idosos. Então, ela vem com a gente. No meu Conselho Federal, eu tenho um time de primeiríssima linha. O meu conselheiro federal número 1 é o Roberto Delmanto Júnior, filho do Roberto Delmanto, neto do Dante Delmanto, o atualizador do Código Penal comentado, que está em qualquer sala de audiência desse país, tem que ter um código desse, é impressionante, e tem mesmo. Então, a Rosana Chiavassa, uma baita advogada, que já foi candidata à presidência da OAB de São Paulo, e a Maria Estela Basso, que é uma advogada especializada em direito internacional, sócia do escritório Nelson Williams, um escritório gigantesco, tem no Brasil inteiro, tem fora do Brasil. Esse é o time. E vamos arrebentar com a administração. E tenho 160 conselheiros, entre homens, mulheres, negros, pardos, japonês, dançador de escola de samba. É a pluralidade que precisa ter para que a ordem tenha uma visão também plural. Doutor Mário de Oliveira Filho, nosso agradecimento. A gente vai encerrar aqui essa edição do programa Gente que Fala, de segunda-feira, feriado de 15 de novembro. Doutor Mário de Oliveira Filho, advogado, candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa eleição vai acontecer agora no dia 25 de novembro, a posse no dia 1º de janeiro de 2022. Muito obrigado por essa conversa, sua despedida bem rapidamente. Mauro, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, agradeço ao meu querido amigo Fausto Camunha. E, advogados, preste atenção em quem vocês vão votar daqui a 10 dias. Está na mão de vocês mudar o destino da ordem. Depois não adianta ficar, cadê o AB? Cadê o AB quando acontecem os problemas? Essa ladainha vai acabar. Chapa 23, Mário de Oliveira Filho. Obrigado. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. Na mesa de som, Fabiano Souza. Na gerência técnica da Rádio Trianon, o Sérgio Souza. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. O jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora na programação da Rádio Trianon, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco. Até as 2. A partir das 2, o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. Antes disso, a repórter Débora Mendonça vem ao vivo com as informações do trânsito aqui na capital paulista. Muito obrigado pela audiência, minha gente. Tchau e até amanhã.